3 tipos de seres espirituais, como discernir seres de luz falsos. Há uma grande confusão na comunidade espiritual sobre os tipos de seres espirituais, e como discernir os verdadeiros guias dos falsos seres de luz. Então, vamos esclarecer essa confusão hoje. A verdade simples é que, quer você esteja ciente disso, ou não, como seres físicos, estamos todos rodeados por um número incrível de seres espirituais, que existem fora de nossa percepção normal. A maioria das pessoas não tem consciência da influência de seres espirituais, que estão sempre se conectando conosco, nos guiando e nos influenciando, para melhor ou para pior. E a maioria das pessoas simplesmente interpreta os impulsos e inspirações criativas provenientes do reino espiritual, como se tivessem surgido de dentro deles. Isso acontece porque, para aqueles que não estão cientes dos reinos sutis do espírito, as influências dos seres espirituais são recebidas pelo subconsciente, e não pela mente consciente, e então, como resultado, muitas vezes o que você pensa, que está vindo de sua mente, ou seu ser emocional, está realmente vindo de seres espirituais externos. Enquanto muitas pessoas que estão em contato com os reinos espirituais mais elevados se acostumaram a simplesmente confiar em qualquer ser espiritual que apareça para elas, nem todos os seres espirituais superiores são benevolentes ou benéficos para você. Não falo isso para inspirar medo em você, pelo contrário, faço isso para simplesmente destacar a importância do discernimento. O discernimento é a chave para se tornar consciente se seus pensamentos, sentimentos e impulsos para ação vêm de dentro de você, ou de seres espirituais externos. Em segundo lugar, é importante ser capaz de discernir entre os espíritos que estão em contato com você. Portanto, se você perceber que está recebendo orientação de um ser espiritual externo, você poderá discernir quanto à verdadeira natureza desse ser espiritual superior, e se a orientação que está recebendo é algo que você deseja seguir. Existe uma camada extra de desafio, quando se trata de discernir entre os seres espirituais superiores, porque na metafísica moderna os reinos espirituais são geralmente descritos como sendo todos benéficos. Ou quando é reconhecido que existem seres menos confiáveis, eles geralmente são classificados usando um sistema dualístico. Os seres espirituais superiores são claros, benéficos, ou escuros, prejudiciais. Esta, no entanto, não é uma maneira completa e precisa de compreender os seres espirituais, e na verdade existem seres de luz altamente evoluídos, que podem ter uma influência prejudicial. A influência de seres de luz menos benéficos é falada um pouco na comunidade da nova era, onde é chamado de luz falsa, mas honestamente, também não é uma luz falsa de verdade. Existem seres de luz superior com os quais é prejudicial realmente se conectar, não porque sua luz seja falsa, mas sim porque é desequilibrada. A qualidade da luz desse grupo de seres de luz, que descreverei brevemente, é infundada e distorcida, e sua orientação leva a uma experiência ilusória e a delírios espirituais. E ainda, muitas pessoas estão agindo sob a orientação desses seres de luz desequilibrados, sem perceber esta importante distinção. Então, realmente, para entender a natureza essencial dos seres espirituais, é útil classificar os seres espirituais em 3 tipos de seres, em vez das classificações dualísticas de apenas luz e escuridão excessivamente simplificadas. Esta classificação tripla de seres espirituais superiores vem dos ensinamentos Rosacruzes, e especialmente do trabalho de Rudolf Steiner, um filósofo, cientista e esotérico do século XX. Novamente, apesar de serem mais evoluídos do que os humanos, nem todos os seres espirituais mais elevados oferecem o maior apoio à humanidade à medida que progredimos em nossos caminhos de autorrealização. Quando nos tornarmos cientes disso, podemos aprender a discernir entre esses seres, e fazer a escolha consciente de trabalhar, ouvir e agir de acordo com a orientação daqueles seres, que podem verdadeiramente apoiar nossa jornada. E também tomar consciência do tipo de seres, que estão por trás de certos professores, instituições e ensinamentos. Os 3 tipos de seres espirituais superiores são os seres do caminho do meio, os seres de espiritualidade extrema ou desequilibrada, e os seres de materialismo extremo ou desequilibrado. Vamos começar observando os seres do caminho do meio, ou do centro.
Os seres espirituais mais elevados do centro ou caminho do meio, são aqueles que mantêm o equilíbrio perfeito entre o espírito e a matéria, e portanto, são capazes de guiar beneficamente a humanidade através do desenvolvimento espiritual avançado e equilibrado. Esses são seres espirituais com os quais é mais benéfico trabalhar, pois eles podem guiá-lo, para permanecer centrado e equilibrado, enquanto você progride em seu caminho de despertar espiritual, expansão consciente e autorrealização. Esses seres do caminho do meio, que às vezes são chamados de seres crísticos, mantêm perfeitamente o equilíbrio entre o espírito e a matéria sem serem desviados para nenhum dos extremos. Os seres dentro da hierarquia angélica. Cristo, Buda, Mãe Maria, verdadeiros mestres ascensionados, e o Arcanjo Miguel, são seres que exemplificam este caminho central, exibindo claramente as qualidades divinas de Deus e fonte, infinita em sua forma fragmentada e individualizada. Os seres do caminho do meio, estão no caminho certo em seu processo de ascensão e evolução pessoal, trilhando o caminho do centro, e eles podem ajudá-los a permanecer no seu próprio caminho central do despertar. Mais uma vez, estou compartilhando isso para que você possa começar a aprender a discernir, quando está se conectando a seres espirituais em sua vida cotidiana, por meio de ensinamentos, e recebendo orientação, e então saber, se a orientação vem de seres do caminho central, ou se está distorcido, para ser excessivamente espiritual ou materialista demais. A chave não é dizer tudo bem, só me conectarei com o Arcanjo Miguel, por exemplo, e então estarei seguro. Em vez disso, reconheça que você pode desenvolver o discernimento, para reconhecer quando seres espirituais estão influenciando você porque, novamente, isso acontece o tempo todo, e na maior parte do tempo, abaixo da superfície da mente desperta e consciente. Os seres crísticos do caminho do meio são guias confiáveis, capazes de nos guiar e auxiliar no avanço espiritual, ao mesmo tempo em que permanecemos firmes e equilibrados entre os extremos. O segundo tipo de seres espirituais, são os seres de espiritualidade extrema ou desequilibrada. Seres espirituais mais elevados de espiritualidade desequilibrada são conhecidos nos ensinamentos rosacruzes, como seres luciféricos. Sim, esses seres receberam o nome de ser Lúcifer, cujo nome significa portador da luz. Mas não tire conclusões precipitadas sobre o que isso significa ainda. Os seres luciféricos são seres de luz altamente evoluídos, que são muito mais avançados do que os humanos, mas carecem de compreensão quanto ao valor e propósito para os seres espirituais assumirem uma encarnação física no plano terrestre. Eles essencialmente saíram de seu caminho evolutivo normal, como seres angélicos, e, como resultado, eles não estão ancorados, mas desequilibrados espiritualmente e, portanto, seus ensinamentos também são desequilibrados, e não fundamentados. Muitos seres luciféricos querem ajudar a humanidade, mas eles nos desprezam com uma espécie de pena condescendente, vendo a humanidade como jovens espíritos ingênuos, que encarnaram no físico desnecessariamente, apenas para serem presentes a grande sofrimento, sem motivo real. Eles não têm consciência das possibilidades incríveis de crescimento e avanço disponíveis no reino físico, e portanto, embora não sejam abertamente maliciosos, muitos destes seres querem ajudar, e podem compartilhar incríveis dons da luz. Os ensinamentos e a orientação desses seres desequilibrados da luz, são distorcidos através de suas lentes, de que apenas as realidades espirituais são reais ou importantes, e que os reinos físicos são meramente uma ilusão. Sua luz e orientação têm uma forma de cegar e distorcer aqueles com quem trabalham, que podem facilmente ser iludidos e levados a níveis e mais níveis de ilusão. Além disso, porque esses seres não valorizam a vida no físico, nem veem os benefícios das lições que o reino físico oferece, sua orientação tende a levar as pessoas a evitar as duras lições da realidade física, desvio espiritual, e podem conduzir seres para substâncias que enfraquecem, essencialmente envenenam, o corpo físico para obter uma experiência espiritual, substâncias como opiáceos, ou seja, heroína e outros derivados do ópio, cannabis, certos psicodélicos como a ayahuasca, bem como psicotrópicos, ou seja, xanax ou cocaína por exemplo, tão sutil e frequentemente implantada, através da orientação recebida no nível subconsciente, promovida por eles.
Os seres luciféricos também têm uma maneira de estimular o ego dos buscadores espirituais. Eles compartilharão com você coisas incríveis sobre o quão avançado você é, como você é um mestre, e como você é especial, e através disso, eles podem ter uma maneira de fazer você superestimar seu nível atual de desenvolvimento espiritual, que pode ter todos os tipos de ramificações, incluindo a perda de oportunidades de crescimento, porque você pensa que já está lá. Todos nós entramos em contato com esses tipos de seres de luz desequilibrados, e de certa forma, eles nos puxam para a espiritualidade e a liberdade, mas se apenas os ouvirmos, podemos nos tornar muito desancorados e podemos ser desencaminhados. É por isso que o discernimento é tão importante, assim como manter o foco na mestria física e espiritual equilibrada, e na humildade, o que muda nosso ponto de ressonância, e nos ajuda a atrair seres do caminho do meio, que podem nos guiar e ajudar com mais precisão. O terceiro tipo de seres espirituais, são os seres de materialismo extremo ou desequilibrado. Do outro lado da moeda da polaridade, existem seres espirituais superiores, que estão desequilibrados em relação ao material. Esses seres são conhecidos nos ensinamentos rosacruzes, como seres arimânicos. Os seres arimânicos são muito mais velhos e mais avançados que os humanos, muitos deles estiveram realmente envolvidos na criação e cristalização do mundo físico, mas eles também saíram do curso e de seu processo evolutivo normal devido ao foco extremo na matéria e nos planos físicos de densidade. Esses seres não têm razão ou permissão para encarnar no reino físico, eles evoluíram além da necessidade da encarnação física, e ainda assim eles têm um grande amor pelo físico e através de sua orientação e influência eles puxam os humanos para o materialismo e o ateísmo. Seus ensinamentos giram em torno de como o espírito é ilusão, e o que pode ser medido no físico é a única realidade, e eles puxam a humanidade da espiritualidade para o materialismo. Quando certos humanos, influenciados por seres arimânicos, ignoram a orientação que os leva para longe do espírito, os seres arimânicos tendem a mudar seu tom, e começam a guiar os humanos para o materialismo oculto e formas baixas de magia, que alimentam a natureza de desejo inferior através da manipulação de outros. Eles ensinam conceitos espirituais superiores, de uma forma distorcida e materialista inferior, para que seus alunos possam aprender a manipular os outros, usando magia cinza ou negra, através da manifestação de dinheiro, para ganhar poder sobre os outros, e satisfazer o desejo pessoal, não importando o custo para os outros, ou para o planeta. Eles exemplificam o serviço ao seu próprio caminho. Sua orientação pode ser prejudicial de muitas maneiras, e, ainda assim, sem eles, o mundo físico não teria sido criado. A polaridade criada pelos seres arimânicos e luciféricos é necessária para que tenhamos a experiência terrena plena, para escolher a liberdade, e para termos as muitas oportunidades de crescimento físico e espiritual disponíveis para nós. A polaridade é um requisito para o crescimento e avanço e por isso, somos capazes de ter gratidão por todos os seres e apreço pelo caminho de escolha e liberdade para o qual sua presença nos abre, e, de certa forma, o sacrifício que eles fizeram ao cair para fora do caminho, para que nos possamos lembrar de permanecer nele e de crescer. Curiosamente, o nome arimânico vem da tradição zoroastriana, onde se acreditava que Arimã era o senhor das trevas da terra. Curiosamente, as religiões modernas misturaram esses dois tipos de seres espiritualmente prejudiciais em um único ser chamado Lúcifer ou Satanás. Agora você saberá que oculta neste ensino está a verdade mais profunda dos seres excessivamente espirituais e excessivamente materialistas que podem nos tirar de nosso centro. Então, apenas para recapitular e esclarecer, os seres luciféricos são os seres de luz de espiritualidade desequilibrada que trazem grande luz, e até mesmo dádivas tremendas, mas sua luz não é ancorada, e rapidamente se torna ilusória. Os seres arimânicos nos influenciam a perder, ou ignorar a espiritualidade, ou atrair as pessoas para a magia negra ou cinza de baixo nível, que alimenta a natureza do desejo inferior e distorce os ensinamentos superiores, e os conceitos espirituais. A magia negra é simplesmente quando alguém usa princípios espirituais, para manifestar algo que é para o seu benefício, a qualquer custo para os outros. Manifestar isso não é do maior interesse de todos, é muito comumente ensinado e usado em nosso mundo hoje sob a influência de seres arimânicos operando abaixo da superfície.
Os tipos de seres com os quais podemos nos beneficiar mais trabalhando são os seres do caminho do meio, que nos orientam a equilibrar perfeitamente os reinos espiritual e material, para que possamos nos desenvolver espiritualmente de uma forma equilibrada e atingir os níveis mais elevados de luz e consciência disponíveis para nós, enquanto totalmente aterrados e presentes no plano físico. Existem referências a este caminho triplo oculto em toda a religião. A árvore da vida cabalística mostra que no caminho do meio podemos chegar mais alto e aterrar totalmente na terra em comparação com os caminhos excessivamente espirituais, esquerda, ou excessivamente físicos, direita. Os ensinamentos sobre Jesus na cruz também assumem um significado simbólico extra com esse entendimento. O ladrão à esquerda, representando os seres luciféricos, e o ladrão à direita, representando os seres arimânicos. A chave é discernir com quem estamos nos conectando, para que possamos permanecer centrados no caminho do meio, de crescimento espiritual equilibrado e domínio das realidades espiritual e física. Quero enfatizar aqui que, ao longo de nossa experiência de vida, todos encontram naturalmente tanto seres com espiritualidade desequilibrada, quanto seres que são materialmente desequilibrados. É por isso que o discernimento é tão importante. Esses seres podem nos influenciar, mas em última análise, como humanos que são espíritos de amor e liberdade, temos o livre-arbítrio para fazer nossas próprias escolhas e discernir como agir e a quem ouvir. E como com todas as coisas, a ressonância é a chave para quem e o que atraímos para nossa experiência. Em outras palavras, a qualidade da energia que geramos e enviamos determina que tipo de seres atraímos. Trabalhar para nos mantermos equilibrados e centrados, e para esclarecer nosso pensamento, sentimento e vontade nos capacita a atrair os seres do caminho do meio e da mais elevada luz crística. Espero que isso tenha sido útil para você. Gratidão. Namastê.